A maioria das pessoas, quando recebe a notícia de que são intolerantes à lactose, ficam muito tristes. Mas você sabia que o exame não é determinante para saber se você vai ser intolerante à lactose ou não o resto da vida? Vem comigo que eu vou te explicar isso bem direitinho. Olá, seja bem-vindo mais uma vez à minha cozinha. Se você ainda não me conhece, meu nome é Bárbara, eu sou nutricionista e aqui a gente fala sobre nutrição, claro, mas sobre intolerância à lactose e saúde intestinal. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, já se inscreve aqui no canal porque toda semana tem vídeo novo. A intolerância à lactose, para quem ainda não conhece, é uma dificuldade de digestão. Significa que essa pessoa, por algum motivo, ela não está conseguindo digerir o açúcar do leite, ou seja, ela não tem enzima suficiente para quebrar o leite, o açúcar do leite, a lactose em glicose e galactose. Essa dificuldade de digestão acaba resultando em uma má digestão. Algumas pessoas têm diarreia, outras pessoas têm prisão de ventre. Então, essa dificuldade de digestão da lactose acaba causando gases, distensão abdominal, bastante desconforto e, para algumas pessoas, constrangimento também. Qual é geralmente então a jornada dessa pessoa? Ela sente o desconforto, procura um gastroenterologista, um médico, faz o exame e aparece lá, intolerante à lactose como resultado. Então essa pessoa, pelo resto da vida, ela vai consumir produtos zero lactose ou não consumir nada de leite porque ela vai passar mal, certo? Nem sempre. Algumas pessoas têm essa condição de forma transitória, ou seja, alguma outra coisa está causando essa intolerância à lactose e ela pode ir embora depois. É o que a gente chama da intolerância à lactose secundária. A intolerância à lactose primária é aquela redução da produção de lactase por uma questão genética. Essa pessoa ela já ia mesmo diminuir essa produção. Quem tem intolerância à lactose do tipo secundária, ela tem alguma outra questão que causou essa intolerância à lactose e pode ir embora. Existem dois tipos de disbiose, a disbiose quantitativa e a disbiose qualitativa. Uma disbiose quantitativa significa que existe uma grande população de bactérias nesse trato gastrointestinal, bactérias boas e bactérias ruins, só que numa quantidade tão grande que causam desconforto, distensão abdominal, essa pessoa se sente constantemente muito inchada, o efeito baiacu. Já a disbiose qualitativa significa que nessa população existem mais bactérias ruins do que bactérias boas, e aí isso causa danos na parede do trato gastrointestinal e a lactase, a enzima que quebra a lactose, ela mora justamente ali. Então, a gente fazendo um dano nessa mucosa intestinal, a tendência é que um dos primeiros sintomas, uma das primeiras coisas que aconteça é a intolerância à lactose. Bárbara, mas o que causa essa disbiose? Em geral, uma dieta desequilibrada, rica em ultraprocessados. O que são ultraprocessados? Alimentos de pacotinho, com muitos conservantes, corantes, aditivos e alimentos que não são comida, já são produtos industriais, então o excesso desses alimentos acaba causando uma disbiose, principalmente qualitativa. Alimentos mal digeridos chegando nesse intestino, então não mastigar os alimentos pode te causar uma disbiose. Uso de antibióticos, uso indiscriminado ou uso por algum motivo. Mas quando a gente fala de um antibiótico de amplo espectro, a gente fala de uma medicação que vai matar todo tipo de bactéria ou muitos tipos de bactéria, inclusive aquelas que a gente quer que fiquem com a gente. Então a gente vai ter uma disbiose quantitativa não para mais, mas para menos. Então a gente fica com poucas bactérias e as bactérias boas, a gente quer que elas habitem o trato gastrointestinal porque elas ajudam na nossa saúde e na nossa digestão. Fatores da vida moderna como estresse, mudanças na vida. Muitas pessoas relatam que a intolerância à lactose chegou depois de uma mudança, depois de uma decepção, depois de alguém querido ter ido embora. Então tem vários motivos que desencadeiam essa intolerância à lactose, que pode ser dos dois tipos. Bárbara, mas no meu caso não tem jeito, eu fiz aquele exame, aquele que toma o líquido, tira as amostras de sangue e lá foi comprovado que eu sou intolerante à lactose e severo ainda por cima, então eu vou ser intolerante o resto da vida, certo? Não, errado. Por quê? Porque aquilo é uma foto do que estava acontecendo na sua digestão naquele momento. O que aquele exame é? Ele é um exame de glicemia. Como a lactose ela é glicose e galactose, se você absorveu a glicose, significa que você conseguiu quebrar, certo? Então, eles te dão uma grande quantidade. Se a sua glicemia, a sua quantidade de glicose no sangue aumentou, é porque você conseguiu quebrar aquele carboidrato que tem glicose e galactose. Se você não conseguiu, a sua glicemia não vai subir muito pouquinho ou até
vai cair. Então, é um exame de glicemia que atesta se você estava digerindo lactose naquele dia. Bárbara, então você recomenda que eu vá de novo fazer aquele exame, que eu repita ele? Isso eu não recomendo. Um exame de intolerância à lactose, o teste de tolerância à lactose, ele mede se você digeriu a lactose naquele dia. Mas eu prefiro avaliar por sintomas se essa pessoa está melhorando. Por quê? Porque melhorando e ela tomando aquela grande quantidade de lactose, pode ser que ponha a perder aquele trabalho que foi feito e volte essa disbiose. Eu não acho muito legal voltar a fazer aquele exame. A gente tem que pensar em avaliar os sintomas e testando com alimentos e ver como que essa pessoa vai se sentindo. Qual é a solução então? O diagnóstico correto e o manejo correto desses seus sintomas. Você pode sim precisar ficar um tempo totalmente sem lactose, mas é interessante que, caso você não tenha uma intolerância à lactose do tipo primária, que você reintroduza os alimentos com leite, zero lactose ou não, na sua alimentação. Avaliando bem a causa, é possível fazer um manejo progressivo, então, do retorno a consumir esse tipo de produto. Não é todo mundo que vai precisar ficar sem lactose o resto da vida. Converse com seu médico, seu nutricionista e, se você precisar, vou deixar o link do meu atendimento aqui embaixo, se você tiver interesse, que eu seja sua nutricionista e que você faça um atendimento comigo. E aí, ficou surpresa em saber que talvez você não seja intolerante para o resto da vida? Se você gostou desse vídeo, talvez você goste desse aqui sobre mitos da intolerância à lactose também. Assiste lá. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo e volte no próximo, porque eu vou ficar te esperando.